assim, eu vou até ser um pouco, voltar um pouco na trajetória, que tem várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida que justifica muito o porquê de hoje eu estar nos leilões. Nasci em São Paulo, né? Sempre morei em São Bernardo. Tive uma infância que eu considero que foi muito boa, porque eu brincava muito e de muitas coisas. Mas tinham 3 coisas que eu brincava mais, que era casinha, escolinha, e eu sempre tive uma empresa que na época era de venda de papel de carta. Então eu falo pra galera que, tipo, eu nasci mais velha, eu nasci velha, na verdade, porque eu tenho gostos e tenho um jeito de atuar na vida que é mais sério do que as outras pessoas mesmo. Então, na minha adolescência, eu pedi uma loja de perfumes importados pro meu pai. Na época, recebi a resposta tipo, se você me provar que dá dinheiro, eu compro a loja de perfume para você. Eu tinha o feeling, mas eu não tinha como provar na época. Aí, passou um tempo, eu pedi pro meu padrinho, na época, para ele investir comigo em leilões. E que ele comprava casas para renda passiva e tudo mais. E aí, na época, ele falou assim, Roberto, ó, é um mercado muito fechado, sempre são os mesmos arrematantes, não dá pra gente ir. E eu também não tinha como contra-argumentar, então, tipo, aceitei, porque não tinha muito o que fazer, e bola pra frente. E isso tudo com quantos anos? Eu era muito nova, Fernando. Tipo, de uns 11 a uns 14, mais ou menos. Meu Deus, e você já tinha vontade de entrar nos leilões? Eu já tinha vontade de trabalhar, porque eu falava que eu era independente, que eu não precisava do meu pai para pagar minhas contas. Hoje eu me arrependo, né? Porque, tipo, quem quiser pagar as contas pode pagar. Mas eu tinha muito disso, de trabalhar, de querer ficar milionária, não sei o quê. Então, eu tinha algumas coisas que vinham na minha cabeça e eu falava para quem eu confiava. Aí, claro que nenhum dos dois fizeram investimento em mim, nesse sentido, né? Aí acabei fazendo publicidade e propaganda, fui atuar até em algumas agências, mas não me identifiquei com o perfil das pessoas que trabalham em agência, porque eu sou toda quadrada e eles vivem um mundo abstrato muito diferente do meu. Aí, e coincidentemente, no penúltimo ano da faculdade, meu pai faleceu. E aí eu assumi a empresa dele, naquele momento, era uma empresa de TI, e aquilo reforçou para mim o meu tino para negócios. Então, com a publicidade eu gostava muito de planejamento, criação, mas eu vi que eu não me identificava com a galera que trabalhava na área. Mas, assumindo a empresa do meu pai, eu falei, não, eu realmente curto negócios. Aí acabei fazendo pós em gestão empresarial. E de lá para cá, a minha carreira de fato se estabeleceu no mundo corporativo, fazendo a gestão, a direção de algumas empresas, principalmente no ramo de franquias, que é onde começa toda a questão, entre aspas, né? Começou já lá atrás. No mundo de franquias, eu era diretora comercial, então fiz a direção de algumas redes e eu era responsável principalmente por viabilizar as franquias. Então, eu geria os departamentos que tinham a ver com essa viabilidade. E aí, consequentemente, você precisa ter um olhar, uma atuação muito sistêmica, muito estratégica e muito assertiva, porque são muitos pilares envolvidos e um erro seu, na verdade, não é que compromete o resultado daquela operação, compromete a vida das pessoas que estão envolvidas naquela operação. Então, existe uma complexidade ímpar, né? Porque são muitos quesitos que você precisa se atentar. Então, desde ponto comercial até efetivamente todas as gestões, gestão de pessoa, estoque financeiro, marketing, precificação, visual merchandising, jurídico, que teve um colega meu que falou assim, você parece uma advogada? Eu falei, não, amiga, é que eu sou intrometida mesmo. Eu falei, essa é a questão. Só que quanto mais eu convivia no mundo de franquias, mais eu me distanciava da possibilidade de eu abrir uma franquia. Por quê? Porque você se torna muito crítica em relação aos negócios. Então, lógico que tem muita coisa boa no mercado, isso é óbvio, mas tem muita coisa que não é tão boa para ser educada aqui, né, na live.
Então, você vai olhando e fala, não, aqui eu não entro, aqui eu não entro. Por quê? Porque o modelo de franquias não é todo modelo de negócio que é bom para franquia. Franquia não são todas que de fato você consegue colocar no Brasil inteiro e nem todo mundo tem perfil para ser um franqueado. E falando exclusivamente de mim, eu não tinha disponibilidade para fazer um investimento no escuro, tipo, sem a certeza se aquilo seria viável ou não no local que eu escolheria, apesar de eu ter ferramentas para estudar, enfim. Eu não tinha disponibilidade para fazer disponibilidade emocional, eu digo, tá? Não tinha disponibilidade para fazer um investimento e esperar que aquele retorno ocorresse depois de 24, 36 meses, dependendo da operação que eu escolhesse. Eu não queria ficar sem pegar um Prolabore, porque, claro que você pode pegar, né, que seja proibido, mas impacta, na verdade, no seu payback. Eu não queria ser a funcionária da franquia, porque você tira o olhar estratégico do que roda a operação e você, consequentemente, acaba se tornando escrava daquela operação. Então, quanto mais eu convivia, quanto mais eu dirigia redes franqueadas, mais eu falava, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou abrir? E eu não conseguia pensar em absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa inflexível na negociação de valores. Para mim, valores pessoais não se negocia. E, em alguns momentos, eu passava por situações que exigiam de mim ou um poder de convencimento muito grande para que a empresa não optasse por aquele caminho, ou eles iam, de fato, me pressionar para fazer algumas coisas com as quais eu não concordava. E aí, toda vez eu tinha que me demitir. E eu sempre odiei mandar currículo, eu sempre achei o fim da picada esperar que alguém, em 5 minutos, avalie o meu perfil e fale assim, não, você é a pessoa certa para entrar na minha empresa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E a minha cabeça só falava assim, vai dar um jeito. Você se submeter à avaliação de outros e, detalhe, também ficar restrita com uma coisa que você adora, que é viajar. Não, viajar para mim, eu tenho que esperar, falar assim, posso tirar férias? Aí você tem uma resposta, ou é um não, né, que às vezes eu recebia, ou é um sim, assim, 10 dias. Ai, 10 dias? Amigo, falei para vocês, eu quero viajar várias vezes ao longo do ano. Falei, não é à toa que eu vim para os leilões. Mas era difícil, porque eu vejo essa questão do empreendedorismo, é uma coisa que a gente tem na veia, que a gente está ali. Os leilões não é só um bônus, né? Mas ele vem exatamente com essa situação. Às vezes, para você manter o que você estava falando, eu tenho que controlar uma franquia. É a gestão do negócio todo, né? Para onde ele vai ser, qual que é o futuro deles, tem que ficar prevendo o que vai ser no ano que vem, por quanto tempo isso vai durar. Aí você colocou uma coisa sensacional aí, que é a questão do payback. Peraí, é incerto o que eu vou receber de volta o meu investimento. Se der tudo certo, o payback acontece em 24, 36, talvez mais tempo, para depois eu começar a ver lucro. Aí a gente vem para os leilões que a gente fala, puxa, 12 meses, nossa, que eternidade. 12, olha, se não vem antes, né? E vem com lucro, né, Fernando? Essa é a questão. Porque o payback numa franquia, ela investiu 200. Se ela girar muito bem, você vai receber 200 e mais, enfim, o seu lucro, de fato. Mas, na maioria das vezes, não é isso. Você investiu 200, depois de 2 anos são 200, e aí você passa a ter uma lucratividade em cima. Então, quer dizer, você vive como? Né? Acaba sendo muito mais uma troca de grana ali, de fluxo de caixa, do que efetivamente um lucro da empresa. Então, é uma situação muito complicada. Não, é terrível. Mas aí, você falou, bom, beleza, não quero mais saber disso, eu quero dar um jeito de alguma outra alternativa, e aí você lembrou dos leilões. Eu não lembrei, não. Na verdade, eu seguia a Smart, eu não sabia por que eu seguia. Apareceu a live do Renan, a live não, né? A chamada para aqueles 3 dias gratuitos. Aí eu falei, não estou fazendo nada, deixa eu dar uma olhada, né? Me cadastrei. Aí logo me impactou positivamente, e assim, de coração, falei isso pessoalmente, estou falando aqui também. Me impactou no tipo de conteúdo, porque eu gosto de coisas estratégicas. Então, só que eu não imaginava, eu gostava de imóvel, eu gosto de imóvel,
Eu pensei que o leilão podia ser um bom negócio, mas eu não imaginei que fosse tão estratégico, tão diverso assim. Então, o conteúdo me impactou. A transparência, na verdade, alguns valores do Renan, uma resposta que ele deu para um rapaz que também estava assistindo a live. Falei, putz, são os valores que eu estou procurando. Porque, Fernando, eu participava de entrevistas que a pessoa parava e falava assim, Roberta, deixa eu te perguntar, por que você fala tanto de valores? Aí eu falava, porque eu entro por eles e por eles eu também saio. Então é melhor que a gente comece uma parceria transparente, que eu saiba quais são os que regem essa empresa, porque se eu me deparar com algo negativo ao longo do meu processo, eu vou cair fora. É simples assim. E aí, quando eu vi a resposta do Renan, eu falei, putz, para não falar um palavrão, putz, tipo, eu tô procurando isso. E aí ele falou de crenças limitantes. Quando ele falou de crença, me retomou na hora que eu tinha chamado meu padrinho para investir em leilões. Falei, cara, pode ser um negócio que eu tô procurando. Porque eu não estava procurando investimento, Fernando. Eu estava procurando um modelo de negócios que se adaptasse ao meu perfil. Investimento eu faço no banco, não é que não seja um investimento, mas é que eu estava procurando além disso. Aí eu falei, vou me cadastrar no DZA. Me cadastrei, que é o curso da Smart. Me cadastrei, aí foi me encantando dia a dia. A questão do... Pode falar. Quando foi que você entrou na Smart? Final de outubro. Final de outubro agora, então tem 6 meses. 7. Não mais, né? 7 meses. Entrei e assim, são 2 turmas, né, do DZA. Uhum. Eu falei, bom, tô gostando, o negócio parece que de fato faz muito sentido para mim. Tava gostando do conteúdo, do ecossistema que eu vi, que a Smart tinha, que ela montou e que funciona, porque a gente vê muito ecossistema, que na teoria é maravilhoso, na prática tudo é uma furada. Gostei, aí eu tava gostando disso, da dinâmica, porque para quem não... Uma coisa é você gostar de imóvel, uma coisa é você locar imóvel, outra coisa é você se aprofundar no universo que os imóveis estão inseridos. Então, a dinâmica, eu falei, putz, os caras são muito inteligentes, que vai prender na minha atenção também, porque eu gosto de coisa inteligente. E os valores ficavam cada vez mais escancarados. Em tudo. Desde o curso, desde das aulas, até qualquer tipo de evento, qualquer tipo de live. E eu falava pra minha mãe, eu falava, cara, eu tô encantada. Falava pra Isabela, que tá assistindo a gente, falava, cara, é impressionante. Porque assim... Eu tô vendo agora na prática uma coisa que eu sempre busquei. E você fica com a pulga atrás da orelha. Tipo, aonde vai ser tirar a máscara, né? Tipo, alguém vai se apresentar de maneira muito estranha aqui. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Fernando, depois eu vou te mandar um rascunho que eu fiz. Eu voltei do churrasco, eu fui procurar esse rascunho. Que final de 2023... Eu falei, putz, eu não sei o que eu vou fazer. Aí a minha cabeça falou assim, escreve num papel tudo o que você quer em relação a essa parte profissional, né? E eu escrevi sem filtro. Aí eu li, eu fiz assim, oxe, Roberta, tira algumas coisas, porque não tem como você achar um negócio desse. Aí eu falei, vou tirar nada, sei lá, mandou escrever, eu escrevi. Juro pra você, tudo. A única parte que quando eu reli eu não gostei muito foi assim, algo que me desafie. Nossa, que tá desafiando demais. Mas o resto, tudo muito muito coincidente. E aí eu me aprofundei no DZA, aí eu fiz assim, vou fazer a teoria na turma 28, que foi a que eu me cadastrei, né? Porque é muito conteúdo, é muita coisa. E eu estudava todos os dias. Falei, quando abri a turma 29, que eu também tinha direito de assistir, eu falei, eu vou para as aulas ao vivo e vou fazer a prática. Aí recebo no meu WhatsApp, hoje tem a live do Fernando falando não sei o que da mentoria Tubarão. Aí eu olhei, dentro de mim fiz assim, acho que não é o momento, né? Melhor não, Roberta, você nem terminou a prática do DZA, né? Eu falei, mas deixa eu só dar uma olhadinha. Aí peguei e entrei. Aí deu ruim, né? Ou deu bom, porque eu te falei e falo quantas vezes forem necessárias, Fernando. Eu enxerguei ali a inteligência estratégica ética, que eu entendo que é essencial
para que um negócio dê certo, né? Como eu sempre atuei dessa maneira nas franquias, é óbvio que você busca por alguém em quem você possa se enxergar, em quem você imagine que aquele conteúdo vai ser passado para que você chegue nas suas metas. Eu já tinha estipulado minhas metas. Eu só não tinha muito claro quais eram todos os caminhos. Nem sabia que existia esse negócio de tubarão. Aí eu vi a live, eu falei, cara, quero isso. Aí ainda te mandei, não sei se você lembra, mandei ao vivo, falei, Fernando, tava você e o Pierre. Falei, Fernando, não, só fiz a parte teórica, não fiz a parte prática, não arrematei nada. Falei, posso fazer? Aí você falou, claro que tem um processo, né, pelo qual a gente passa, mas pode, porque isso não é um empecilho para você não entrar no tubarão. Aí eu mandei a segunda pergunta. Falei, mas o Fernando, ele de fato assessora todas as pessoas? Aí nem foi você que respondeu, foram os mentorados das outras turmas. O Fernando está em todos os lugares 24 horas por dia. Falei, como? Até então eu não sabia valor, tudo. Falei, vamos, né? Aí me cadastrei. E passei pela entrevista com o Pedro. Expus, né, tudo que eu pensava a respeito, as minhas metas, como eu iria entrar. Eu não faço nada pelo qual eu não seja apaixonada, porque eu não faço nada que não vale a pena, né? Se for para dar certo, vai dar muito certo. Se for para dar errado, pelo menos eu vivi todo o processo. Não que aqui vai dar certo, óbvio. Já tá dando certo. Então, e entrei depois de as aulas começar, a mentoria começou depois do carnaval, então acho que início de março, né? Início de março. Então, agora faz 3 meses. 3 meses. Recapitulando então para o pessoal. Você começou na Smart, no DZA, em outubro, final de outubro, na turma 28. Aí isso. Passou ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Aí você falou, vou para os tubarões agora, sem nenhuma arrematação. Sem nada. E o que você tinha? E aí eu posso falar por mim agora, eu posso testemunhar a intensidade da Roberta, gente. Eu não chamei ela aqui à toa. A Roberta é intensa ao extremo, é isso que ela falou. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer bem feito. E aí ela chegou ali, conquistou aquele time dela ali, ó, de um jeito que botava todo mundo igual maluco. Ela e o Cláudio, então, nossa senhora. Nós falamos hoje, esclarecemos as questões, hein? Porque o que acontece? Só para o pessoal entender, eu até falo aqui, né? Essa live de quarta-feira é um pouquinho dos bastidores do que a gente faz ali dentro. E até mesmo quem está na mentoria é muito individualizado. Cada time tem um trabalho diferente, cada time tem os perfis de pessoas diferentes e as coisas acontecem de uma maneira extremamente dinâmica. E aí, quando você coloca essa questão dos valores, agora eu quero que você fale um pouquinho para a turma. Então, você entrou em março, passou março, abril, maio, 3 meses depois. Uhum. Qual foi seus resultados até agora? E, na verdade, o março você pode até tirar, porque de final de abril, que foi quando eu viajei, para maio, foram 4 arrematações. Foi mais, gente, né? Aqui eu entrei, na verdade, eu entrei em 4. Mas o grupo em si acabou até arrematando outros também, além dos que eu entrei. E o interessante, né, Roberta? A Roberta estava viajando, estava no Peru. Achei muito chique, Fernando. Juro. Aí daqui a pouco a galera, Roberta, paga a sua parte aqui. Como assim? Não, e paga a minha parte, não. Um colega meu entrou em contato comigo, falou, Roberta, é porque eu avisei a galera que eu tava viajando, tal, eu já tinha programado, e aí ficou naquela, você vai entrar, não vai entrar? Eu falei, não sei. Aí um colega meu chamou, falou, Roberta, não vai ser por você não pagar agora que você não vai entrar. Eu pago a sua parte e depois você me paga. Aí eu falei, quê? Tipo, é sério? Fernando, porque, tipo, é muito diferente do que a gente tá acostumado, é verdade mesmo.